questões que ele tinha conhecimento que estavam acontecendo lá naqueles grupos cristãos. A partir da listagem de grupos que a gente tem no final da carta, a gente pressupõe que você tinha mais de uma igreja doméstica em Roma, tá? Várias igrejas situadas em casas, e provavelmente essa carta de Paulo deve ter circulado entre elas. E chegou ao conhecimento de Paulo. Vocês lembram, né, que Paulo não foi o fundador da igreja em Roma, mas chegou ao conhecimento dele de dificuldades que estava havendo entre os dois principais grupos, que eram os dos cristãos judeus e os dos cristãos gentios. Eu só estou sintetizando porque eu suponho que vocês conversaram lá passado. Há dados históricos, até inclusive no livro de Atos, essa indicação de que, a partir de um certo momento em Roma, onde havia algumas turbulências, o imperador Cláudio expulsou os cristãos de lá. Então, uma comunidade que começa, principalmente a partir do trabalho de cristãos gentios, e, num certo momento, esses gentios têm que são mandados embora. Então, Áquila e Priscila, por exemplo, fazem parte, né? Em Atos há um registro da saída deles de lá. Então, a partir desse fato histórico, a gente elabora algumas questões em termos de hipótese, né? Então, por exemplo, uma delas é que no início você tem uma igreja que é prioritariamente ou preferencialmente constituída de cristãos de origem gentílica, e aí provavelmente lideranças e essa coisa toda vão por esse perfil, mas que com a expulsão desse segmento cristão da cidade, ficam basicamente os cristãos judeus. E aí são eles que passam a trabalhar na igreja, enfim, essa coisa que a gente conhece de igreja. Posteriormente, com a queda dessa expulsão, esses cristãos retornam, esses cristãos gentios retornam. E aí a gente encontra aquilo que eu acho que, se não todos, a maioria de nós já vivenciou, que é aquele tipo de crise de igreja que, por exemplo, um presbítero e a família, um cara muito importante na igreja, influente, etc., tal, precisa mudar por causa de trabalho, então vai embora, fica 2, 3 anos longe. E aí depois, por questões igualmente profissionais, ou enfim, outras, retorna para a cidade, para a igreja. Quando o cara retorna, geralmente ele acha que a igreja parou no dia seguinte que ele saiu. Então ele retorna geralmente achando que as pessoas são as mesmas, os espaços são os mesmos, a liderança que ele exercia continua, né, lá, a cadeira vaga para ele, etc. Às vezes não é assim. Então, às vezes ele chega, tem outras lideranças, tem outras pessoas e, às vezes, surgem conflitos. O que se imagina em Roma é esse tipo de coisa que está na base das discussões que Paulo levanta. Se vocês fizerem uma pesquisa aí na carta, vocês encontrarão uma ocorrência grande dos termos gentio, judeu, nas discussões, e principalmente os capítulos 9, 10 e 11, que tematizam essas questões. E percebam aí como, dependendo do olhar que você tem para o texto, é o tipo de abordagem que você faz aí. Então, por exemplo, desde lá Melanchthon, na Reforma, quando Romanos era tido como um texto de teologia dogmática, etc., não se dava importância para essas questões contextuais. Mesmo recentemente, no comentário dos anos 50, do C.H. Dodge, ele simplesmente acha que os capítulos 9, 10 e 11 são inclusões posteriores. Ele propõe que se tire, que se pule do capítulo 8 para o 12. Por quê? Porque para ele também não tem importância essa discussão. No entanto, se nós olhamos Romanos como uma carta, essa é uma discussão fundamental. Quer dizer, você tem uma crise comunitária, né, a partir dessas etnias e tal, e Paulo gasta seu tempo tentando ajudar aqueles cristãos a resolverem esse problema. Então, uma das questões pelas quais Paulo escreve, seria a questão pastoral, né? Uma outra, um pouco ligada a isso, era uma perspectiva apologética. Em Romanos, a gente encontra, mais uma vez, a expressão o meu evangelho.
E o que é, se a gente prestar um pouco de atenção, tanto estranho, porque o evangelho não é de ninguém, o evangelho é de Jesus Cristo. Mas Paulo se vê na obrigação de explicar o que ele fala, o que ele prega, o que ele ensina. Torna a dizer, porque são agrupamentos cristãos que ele não fundou, então ele não tem essa autoridade de fundador, e mesmo a autoridade apostólica dele precisa ser justificada. E então ele vai falar do evangelho dele, se defendendo de críticas. Então, né, embora Paulo não tenha chegado lá ainda, as críticas chegaram antes dele. Então ele precisa explicar, e aí não é simplesmente falar do evangelho, é falar apologeticamente, explicar mal entendidos, se defender de críticas, etc. Então ele tem um objetivo pastoral e um objetivo apologético. E um terceiro objetivo é o missionário, né? Então, principalmente o final da carta permite a gente perceber que Paulo quer ir para a região da Espanha. Então, ele quer passar por Roma e ele quer que o pessoal de Roma o mande para lá. Quer dizer, ele quer que o pessoal assuma os custos, gere a infraestrutura, enfim, providencie os meios necessários para ele. Então, vejam, essa terceira proposta também ela vai orientar o delineamento da carta. Quer dizer, se Paulo começa a xingar, brigar com todo mundo, os caras vão dizer, cara, fica por aí, não vem para cá não estamos a fim de ir, não vamos te ajudar, você está esculhambando com a gente, que história é essa? Então, contar com os cristãos de Roma, de certa forma, orienta o tipo de escrita, ou a forma, o estilo, a maneira como Paulo escreve. Percebam, então, que a gente entender Romanos como um texto circunstancial a partir dessas três entradas, né? Um objetivo pastoral, um objetivo apologético e um missionário, ajudam a gente a entender como a carta é escrita, ajuda a gente a entender os desenvolvimentos dela e ajuda a gente a entender, ao final, o próprio conteúdo. Tá? Então, o que eu gostaria que a gente fizesse agora é ver de cada grupo que texto vocês pretendem trabalhar e a gente já começar, mesmo que de modo provisório, levantar questões para o texto a partir dos contextos, ou a partir da estruturação de produção de Romanos. Lembrando, gente, que na sexta aula a gente tem uma oficina exegética, né, para discutir a primeira parte, né, da exegese, que é a delimitação da perícope, crítica textual e tradução. Então, para a sexta aula, pressuponho que vocês já tragam alguma coisa, dúvidas ou alguma coisa que vocês já fizeram, para a gente discutir e poder avançar nisso. E na oitava aula vocês entregam essa primeira parte. Bom, alguma questão, comentário, dúvida sobre essa recordação da aula anterior, gente? Não? Ninguém? O Então tá. professor, é uma questão mais geral, e é sobre a delimitação da perícope. Como o senhor já trouxe aqui, é uma carta e ela está desenvolvendo assuntos. Como a gente viu, diferente dos evangelhos, narrativa, há um foco grande nos personagens, aqui é mais nos elementos gramaticais, que a gente vai focar mais na questão da divisão da perícope. Exato. Aí eu sugiro até que vocês dêem uma olhadinha nos manuais. O do Uwe Wegner é bem interessante, mas tem um outro que vocês gostam de usar, do Cássio Murilo, aí, né, e tal. Claro, né, a partir do gênero, o gênero define o tipo de aproximação que você tem, né? Então, se nos evangelhos em Atos a gente tem um gênero essencialmente narrativo, então as perguntas e o trabalho com o texto vai ser procurando personagens, cenários, tempo, etc. Uma vez que em Romanos nós temos um texto discursivo, então o gênero textual é diferente e a maneira como a gente se aproxima dele é igualmente diferente. O que a gente tem, por exemplo, em Paulo, é uma configuração muito comum para Paulo, é que assim, mesmo nos blocos que são delimitados nas nossas versões bíblicas, eles sempre têm conexões entre eles, de modo que eles formam como se fossem cadeias, né, como se fossem elos de uma corrente que se unem, né, um ao outro. Então,
você vai ter sempre, ou na maior parte das vezes, ao final de uma perícope, um ou mais termos que vão se repetir no início da perícope seguinte. E a perícope seguinte vai começar daí a tratar de um tema não totalmente diferente, com alguma conexão com o anterior, colocando outros termos. Ao final dela vai aparecer algum termo que está lá, um ou dois ou três, que seja, e eles serão retomados no início da outra. Nesse sentido, digamos, as cartas de Paulo são uma unidade que correm de começo ao fim. Mas essa unidade é entrecortada por subassuntos ou subtemas, né? Então, uma das maneiras da gente delimitar a perícope é qual é o assunto da perícope anterior? Quais são as palavras principais? Qual é o assunto da minha perícope? Quais são as palavras principais? Entenda-se, principais, aquelas que se repetem mais vezes, estruturando o texto. E da mesma forma, qual é o assunto da perícope posterior e quais são as palavras principais? Mesmo que eu tenha repetição de um ou outro termo, principalmente como eu falei, no final da anterior, que passa para a sua, e no final da sua, que passa para a posterior, mesmo que eu tenha essas repetições, eu preciso analisar a minha perícope para ver qual é o assunto dela, ou seja, quais são as palavras que estão estruturando essa perícope e que são próprias dela, a ponto de eu poder dizer, embora haja conexão com o que vem antes, em termos de raciocínio, embora haja conexão com o que vem depois, em termos de sequência do raciocínio, a minha perícope ainda possui uma unidade temática. Ok? Essa é uma questão bastante importante. A outra é gênero literário. Às vezes você tem uma mudança de gênero literário, né? Então, por exemplo, ele está fazendo ações de graças e depois ele muda para uma exortação, por exemplo. Às vezes você tem um fragmento de um hino, depois ele muda. Então, é importante perceber, nem sempre aparece isso, né? Nem sempre acontece isso, mas é sempre importante estar atento para identificar a mudança de gênero literário. E também um recurso gramatical bastante importante são as conjunções, né? Então, você tem conjunção coordenada, mas você tem conjunção de finalização, você tem conjunção adversativa. Então, se você tem uma conjunção coordenada, o que ela está fazendo? Está coordenando um assunto com o outro. É provável, então, que você tenha uma sequência do mesmo assunto. Se você tem uma adversativa, você não precisa necessariamente dizer que o seu texto é totalmente diferente do outro, mas ele está se opondo, né? Ele está dizendo, era assim, mas, né? No entanto, né? Se você tem uma conjunção conclusiva, você precisa pensar se o seu texto, enquanto conclusão, ele se separa do anterior ou se ele está junto. Então, prestar atenção às conjunções é de suma importância, né? E saber traduzi-las adequadamente. Ajuda, gente, essas três dicas? Tá. Para texto discursivo é mais ou menos por aí que você trabalha. E aí, mudança de pessoa, né? Às vezes ele está falando nós, aí chega no seu texto, ele fala na primeira, né, no singular eu. Então, mudança de pessoa, o pronome aí, né? Seja ele explícito ou não. Tempo verbal, às vezes ele está falando no pretérito, aí depois ele muda para o presente, ou vice-versa. Então, mudança de tempo verbal também ajuda. Ou seja, características de construção de um texto discursivo, ou seja, um texto que quer convencer, que quer argumentar, que quer, enfim, né, expor questões para nós, né? Lembrando que os textos das cartas e das cartas paulinas, por excelência, são textos essencialmente retóricos. Isso significa que são textos que querem, né, vender um peixe de modo muito forte para a gente, né, para o leitor. Tudo bem, gente? Ok. Então, vamos lá. Que textos vocês têm aí dos grupos? Depois vocês podem até gerar uma listinha para mim, alguma coisa aí, né, para eu ir tomando conhecimento. Tá? Deixa eu ver, tem alguém que Professor, escreveu no chat aqui. eu só perguntei do livro que o senhor tinha comentado, Tá, só um Ascensão do minutinho. Cássio. Deixa eu pegar aqui só um instante.
do Uwe Wegner é esse aqui. Eu não sei se ele tem edição ainda, assim, ou da... Era Sinodal e Paulus, agora eu não sei se saiu por outra editora, mas é Uwe Wegner. Tá? É um texto clássico. Ele é assim, né, bem naquele esquema alemãozão, né, com um monte de coisa, mas ele tem umas dicas interessantes. Crítica textual vocês já devem ter usado isso aí, eu suponho. Né? Então, o Júlio já falou que tem na Amazon. E, assim, às vezes vocês usam, ou muitas vezes vocês usam do Cássio, né? Eu gosto mais, para ser muito sincero, do Uwe, mas ok, né? Aí tem as dicas que vocês podem usar. Tá bom? Ok? Vamos conversar sobre os textos, então. Quem quer apresentar o primeiro texto? Ou vocês não têm texto ainda, gente? Pode ser nosso, professor. Tá. Nós escolhemos aqui inicialmente o capítulo 9, do versículo 19 ao 29. Tá. Uma primeira questão, né, Paulo, é que é um texto um tanto longo, né? São 11 versículos, então é só ter consciência de que, né, dá mais trabalho para traduzir. Deixa eu ver aqui a questão da crítica textual. Vocês olharam aí a crítica textual? Sim, pelo que eu vi tem duas. Então tá tranquilo, né? É legal ter crítica textual para exercitar, né? Agora, às vezes você pega aí 5, 7, aí vai dar um trabalho violento, mas se não, ok, aí por esse parâmetro, né? Não tem problema. Tem no versículo 23 e 28, né? Ok. Isso. O que atraiu vocês para esse texto? A questão das expressões que ele utiliza se referindo à eleição, à soberania de Deus com relação à eleição de um povo, né? Então, é isso que sempre me chamou a atenção. Tecnicamente, eu não avaliei nada ainda. É mais essa preferência pessoal, primeiramente. Mas, de acordo com o que o senhor já falou, algumas coisas me chamaram a atenção na questão da delimitação. Eu até gostaria de colocar aqui para ver se faz sentido. Por exemplo, no versículo 14, ele está trabalhando na primeira pessoa do plural, que diremos, pois. E aí, no 19, ele entra na segunda pessoa do singular, o porém. E aí, inclusive, tem o porém que a gente precisa verificar se tem a adversatividade aqui, né? Então, são questões que já chamam a atenção mais tecnicamente para a delimitação. Sim. E nessa questão, Paulo, perceba, e aí, de novo, a gente está trabalhando aqui com o texto, né, em português, precisa conferir no texto grego, mas enfim. O 14 tem que diremos, pois, né? O 30 vai repetir essa expressão. Se você voltar para o capítulo 8, no 31 também você tem a expressão. E no capítulo 7, no versículo 7 também. Então, a questão aí que vocês têm que discutir, obviamente você não vai, né, dizer, minha perícope começa no 7 e termina no 9. Mas provavelmente você tem uma sequência de raciocínios, né, que Paulo está construindo. E esse tipo de expressão, que diremos, pois, no 9:19, tu porém me dirás, é muito importante. Elas configuram uma estratégia literária chamada diatribe. Isso aí foi discutido por Bultmann, por exemplo, na tese doutoral dele. A diatribe, ela era concebida, a gente vai falar disso um pouco depois, quando a gente vai falar sobre Romanos enquanto epístola, mas já vale a pena adiantar. A diatribe era concebida como um recurso retórico para você antecipar acusações que alguém faria para você, né? Então, aposto que você vai dizer que não sei o quê, né? Quando a gente está discutindo com alguém. O que quer dizer isso? Você está antecipando uma crítica e já está se defendendo. Então, o Bultmann disse isso, e o pessoal dizia isso, os manuais diziam isso. Nesse contexto, você, então, veja como
uma expressão que indica uma forma, é importante. Porque nesse sentido, Paulo estaria no contexto de discussão, né? Discussão, de briga e tal com os caras. Mais recentemente não é mês passado, é anos, né, atrás, se concluiu que a diatribe também era usada para ensinar. Não era só para brigar, mas era para ensinar. Então, aí o contexto era outro. Não era o contexto de você antecipar uma crítica e se defender, mas o contexto era, eu estou ensinando, eu antecipo uma possível dúvida de um aluno. Então, quando eu estou ensinando, eu já digo, mas talvez isso vai suscitar essa questão para você, mas essa é a questão aqui, assim que a gente responde. Aí muda o contexto. Aí não é um contexto de briga, é um contexto de alguém que está ensinando e que pressupõe um mínimo de relacionamento. Então, Paulo, você e o seu grupo, se vocês ficarem com esse texto, é importante vocês refletirem sobre isso, né? Será que é um contexto de briga no sentido de posições diferentes, opiniões diferentes e tal, que você precisa argumentar? Ou se o contexto é mais leve, né? De que Paulo está ensinando, e nesse contexto de ensino ele está, então, antecipando possíveis dúvidas que surgiriam a partir do ensino dele. Mas é importante correr lá para o capítulo 7 e vir caminhando para tentar perceber. E antes de te devolver a palavra para você, Paulo, só lembrando, gente, a importância, né, tanto que a gente já deu nos textos narrativos quanto nas cartas, da gente entender que é uma obra só, com começo, meio e fim. Então, essa leitura que a gente faz sempre muito fragmentada, né? Vou fazer exegese de um versículo, é sempre problemática. A gente precisa ler tudo, né? E aí eu estou enfatizando vocês, leiam Romanos inteira, né? Leiam várias vezes, leiam muitas vezes, para vocês terem uma noção de, o meu texto está dentro de que bloco maior, como é que está vindo, como é que vai depois. Isso é importante. Mais alguma coisa, Paulo? Não, tá tranquilo, professor. Alguém tem dúvida aí do grupo? Já coloquem já. Contrário, digam não. Não? Tá tranquilo, professor. Obrigado, viu? Tá. E aí, gente, vocês têm que trabalhar, assim, vocês vão delimitar, fazer crítica textual, traduzir. Mas isso também já vai se dando a partir do momento que vocês vão lendo várias vezes o texto e vão tentando perceber a movimentação do texto, como o texto vai se organizando, né? Então, ver as palavras principais. O que é uma palavra principal? É uma que vai aparecer, se não em todos os versículos, mas numa boa parte deles, né? Então, como vocês têm 11 versículos, uma palavra que aparece em 7, provavelmente ela é principal. Claro que eu não estou falando aqui de preposição, né? E nada, eu estou falando de verbo, de substantivo. E palavra, pode ser, por exemplo, quando eu tenho lá que ele usa a expressão homem ou vaso, que a ideia poderia ser a mesma. É válido esse entendimento ou não, para esse tipo de análise? Então, Paulo, primeiro assim, faz o elenco das palavras, né? Eu faço o quê? Eu já pego um arquivo Word, que seja versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vou pondo as palavras. Aí depois eu ponho em cores diferentes, ou então eu pego o próprio texto, crio um arquivo Word do texto, vou pondo, enfim, cores diferentes, para ajudar a perceber. O que você pergunta é um segundo momento, Paulo, porque normalmente a gente trabalha muito com a questão morfológica, né? Então, assim, uma palavra, raiz, né? Prefixo, sufixo. Então, só vai ser repetida a palavra que seja exatamente igual, ou a palavra que tenha a mesma raiz. Então, você pode ter a mesma raiz que gera um verbo, um substantivo, um adjetivo. Mas veja, aí você já está ampliando, né? Você não está ficando só na categoria, só numa própria categoria, só o verbo, né? Só o adjetivo, ou só substantivo. Você já pode ampliar um pouco, eles têm a mesma raiz. Mas você pode ampliar um pouco mais naquilo que a gente chama de campo semântico. O que significa isso? Palavras que não têm conexão a partir da sua estrutura de raiz, etc. Né? Quer dizer, palavras que na sua estrutura elas não são parentes, digamos, mas que na estrutura do texto elas podem exercer a mesma função. Então, por exemplo, você falou homem e vaso. Nada a ver homem e vaso. Mas pode ser que na organização do texto, homem e vaso sejam sinônimos a partir
do objetivo que Paulo tem ao organizar esse texto. Faz sentido, gente? Tá? Mas a sala vai fechar daqui, acho que 10 ou 5 minutos, aí a gente retoma para continuar a conversa. Mas vão aos poucos, né? Façam lá o inventário das palavras, aí depois tentem perceber se elas têm a mesma raiz, mesmo que sejam substantivos, verbos, adjetivos, e depois procurem saber se tem campos semânticos, ou seja, palavras diferentes exercendo a mesma função. Tá bom? Mas isso já é mais na estrutura, né, gente, que é o segundo passo, não é esse primeiro. Mas essas coisas vão caminhando meio juntas, né? Então vocês já vão dando um pouco de atenção para isso. Tudo bem, Paulo? Então tá. Vamos para um outro grupo? Professor, Oi. a nossa ideia é fazer em Romanos 3, do 21 até o 26. 3, do 21 ao 26. Isso. Quer dizer, aí você já não está seguindo, pelo menos, a divisão que o Almeida propõe, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 21 a 26. E não tem problema nenhum, eu só estou observando isso. É verdade. Ele até cria aqui mais um parágrafo, né, no 27, né? No Mas- no Novo Testamento grego, ele tem, né, a justificação Uhum. pela fé, que vai do 21 ao 31, mas ele divide em 2 parágrafos, né? Isso, Um deles é o que você está propondo, que é o do 21 ao 26, certo? certo. Né? Tá. E só um minutinho, a gente tem quantos minutos? Mais, gente? Eu não estou conseguindo ver. Tem 8. Então dá para conversar mais um pouco, daí depois a gente volta para a sala. Mas pode falar, Diogo. Não, é isso. E daí eu até olhei aqui, tem 2 críticas, né? 2 notas críticas. E daí só uma pergunta. Essas notas aí com relação a vírgula, etc., não é preciso ver elas. Nota do grego, no texto grego, você está falando? Isso. Deixa eu olhar aqui. Onde que você tem esse tipo de nota? Deixa eu ver. Tem no 3:22, a A. No 22 e 25, ele tem ali vírgula, 2 pontos. Não. Não, né? Não. Isso não é necessariamente crítica textual, né? Que aí ele está usando as versões da Bíblia. Ele está dizendo as Bíblias têm diferença nas versões. Isso pode ser útil mais para frente, quando você for fazer o comentário exegético, mas agora não. Agora não, só beleza, então. o 22, né? E o 25. Né? E daí, com relação ao que me chamou a atenção desse texto aí, é que parece, né, que a ideia da manifestação da justiça de Deus, de Kaiosune, aqui ela é central, né, para Romanos, né? E daí a gente queria tipo, entender melhor o que isso significa, né? Como isso significa, digamos, se é uma manifestação tipo apocalíptica da fidelidade de Deus à sua própria aliança, né, etc. Ou se é uma justiça que Deus imputa, né, aos crentes, etc. E também a questão também da pistis Christo, se é um genitivo objetivo ou subjetivo. Eu acho que é bem interessante também, né? Para isso você tem que pegar bons comentários, né? Pega o Dan lá do Word Bíblica, ou pega o Cranfield do International Critical Commentary. Aí comentário assim mais leve, digamos, não vai ajudar você, porque é uma questão muito exegética, né? Sim. Pega aquele comentário exegético tem na biblioteca em espanhol imagens verbais do Novo Testamento, colocando em português o título. Ele é extremamente gramatical, tá? Talvez vocês achem um PDF por aí. Ajuda. Mas desculpe, Diogo, o que você ia falar. Não, é isso aí mesmo. Não, até tem um autor que eu gosto, que é o Richard Hayes, né? Que ele defende essa visão de que seria a fidelidade de Cristo, né? Mas, por enquanto, a gente deve analisar o texto ainda só, né? Mas você vai traduzir, né? Mas sim, é verdade. Né? É verdade. Eu lembro que naquele livro que eu, o Júlio e o Paulo fizemos, tem uma nova versão, a Bíblia em 3D, o Júlio discute em algum momento isso, agora não sei se é Romanos ou Gálatas, acho que é Romanos, e ele propõe sim que não é a nossa fé, mas é a fidelidade de Cristo, né? Então,
vocês são salvos pela fé, né? Então não seria a fé que eu tenho que gera salvação, mas é exatamente o oposto, é a fidelidade de Cristo que gera salvação. Olha a diferença que dá, né? Aí vocês têm que dar uma olhada nisso. É porque até ele fala assim, vocês são salvos pela fidelidade de Cristo, né? Mas a todos os que creem. Então daí até o pessoal fala que fica redundante ele falar duas vezes a mesma coisa. Então daí por isso mas é diferente, né? São duas coisas diferentes, né? Essas são coisas diferentes. Né? Acho que vale a pena explorar. Uma coisa que eu acho que é importante no 21, em termos de tradução, ele põe mas agora. Ele está traduzindo mas como de. Aí o de pode ser uma adversativa leve, mas o de pode também ser coordenativa, ou pode também ficar até sem tradução, porque dá diferença. Porque se ele põe como adversativa, ele está pondo contraste. Pode ser que não. Inclusive, se você olhar outras versões, talvez você encontre traduções diferentes, né? Uhum. E sempre cuidado, gente, com justiça, porque a tradição sempre é ler justiça no sentido romano, né? A justiça imputativa, etc. Tal. Eu não quero dizer que não exista, mas eu vou mais para frente discutir com vocês que a opção da maioria dos exegetas, né, pelo menos mais recentes, é entender justiça do ponto de vista do justo e da justiça do Antigo Testamento, que significa a justiça da aliança. Então, não quer dizer lei necessariamente, mas tanto que Romanos começa falando do justo. O justo vive pela fé. A ênfase está no justo, não na justiça. O justo que vive pela fé, o justo que tem aliança com Deus pela fé. Então, acho que é importante pensar um pouco isso. E muito cuidado, gente, com o 3:23, pois todos pecaram e carecem de Deus. Porque, em geral, se traduz isso, ou se interpreta isso como uma afirmação ontológica. Né? Somos todos pecadores, portanto, vamos todos para o inferno. Olha para trás, né? O capítulo 3, que está antes do 2:1, você vai ver que para Paulo, aí, esse todos pecaram, mas todos fazem coisas erradas. Uhum. Ele não está discutindo a origem do pecado. Ele está dizendo, a gente é pica-fumo, por isso a gente precisa morrer, a gente merece morrer. Então, aí a leitura contextual é super importante, gente. Tá, Diogo? Professor, até com relação a esse versículo aí, eu já dei uma olhada no Danfa faz algum tempo já, ele entende essa perda da glória que Adão tinha, né? A ideia do que Adão tinha uma glória e que foi perdida. Ele interpreta como... Pode ser. Mas dá uma olhada no capítulo 1, quando ele vai falar do pecado da humanidade. E perceba, pecado, a gente também não pode ficar só nessa noção teológica, religiosa. O capítulo 1 não está falando disso. O capítulo 1 está falando das práticas, da injustiça que as pessoas cometem. O problema é que a gente vai esvaziando o texto e acaba ficando só uma afirmação de teologia dogmática. Mas Paulo está olhando para o mundo e vendo o que está acontecendo, e aí diz isso, ó, é todo mundo muito ruim mesmo, né? Então, eles precisam da glória de Deus. E como é que eu sei o sentido de glória? Eu pego o termo glória, doxa, e olho na carta, vejo os usos que tem na carta. Tá? É assim que a gente vai construir na teologia. Beleza. Mais alguma questão, Diogo? Não, acho que não, professor. Acho que é isso aí mesmo. Não? Tá, então vamos sair da sala e retornar, gente? Daí a gente continua conversando mais um pouco, tá bom? Arthur já mandou os grupos. Obrigado, Arthur. E falando nisso, Arthur, você daí faz o favor de gerar a listinha de presença para mim? Já gerei aqui. Só estou esperando até o final da aula, já envio para o senhor. Ótimo, ótimo. Obrigado, Arthur. Por eficiência aqui, ó. Arthur já está cavando uma vaguinha lá na igreja do Fernando Leonel. Quê? O Arthur já está cavando a vaguinha lá na igreja do senhor. Rapaz, primeiro tem que me segurar aqui, rapaz. Ô, louco. Então, vamos lá, outro grupo? Deixa eu ver. Pela ordem aí, o Romanos 1:8-7 do Charles, Marcelo. Bom dia,
que é o Oi. Michel. Fala, Michel. A gente escolheu esse texto aqui com base num critério mais de facilidade mesmo, em questão de número de variantes, e também me chama muito a atenção porque a apresentação de Paulo para a Igreja de Roma, a gente está com uma dificuldade de determinar se a perícope vai do 8 até o 17 ou se vai do 8 até o 15. Eu tenho defendido no grupo 8 até o 17, mas entre os comentaristas, a gente já viu que eles se dividem. Um vão de 8 até o 15, outros vão do 8 até o 17. Queria ver com o senhor aí o que o senhor nos indica, o que o senhor pode contribuir nesse sentido. Eu acho que vocês precisam tentar exercer esses 3 critérios mínimos que eu falei, ou mais alguns, né? Acho que eu falei de 4 no final da história. E, por exemplo, aí acontece bem o que eu disse, né, gente? O Evangelho aparece no 15 e repete no 16. Isso. É só lembrar, gente, que se vocês estão olhando o texto grego, o Evangelho não aparece no 17. No Evangelho não tem, é nele, em autor. Tá? Então, tira esse Evangelho aí do verso 17. Uhum. Aí precisa ver se o Evangelho aparece antes, né? Estou dando uma olhadinha, aqui parece que não. Se não, ele é de fato um termo de transição de um assunto para o outro, não necessariamente de conexão, né? Aí tem que olhar. Mas tem, por exemplo, fé, né? Fé aparece aí no 8, aparece no 12, eu estou olhando muito rapidamente. O Evangelho aparece no 9 também, entre o Evangelho, no texto grego. Certo, tá, é verdade. Uhum. Então, tem essas questões que aí vocês precisam ir olhando, Michel. E, claro, nunca se vai ter 10-0, né? O placar nunca vai ser. Às vezes, no máximo, vai ser tipo 7-3, mas vai ser um 6-4. Então, o que eu indico para vocês? Conversem, exerçam esses critérios. Nesse caso, eu acho que não adianta vocês ficarem lendo comentário bíblico, não é legal. Volta aquela sugestão minha, deixa o comentário bíblico para a gente usar lá na mensagem exegética. Agora é hora de vocês interagirem com o texto, então usem essas dicas, coisas de gramática, de retórica e tal. E definam. Para a gente é isso aqui, acabou. Trabalha com isso. Se lá na frente vocês acharem que, puxa, a vida agora vendo não é bem, ok, refaz e aumenta ou diminui o texto que vocês têm. E quando vocês forem começar o comentário exegético, daí vocês justificam a opção. Claro que agora vocês justificam também, né? Então, agora que vocês vão delimitar, é do 8 ao 15, ou do 8 ao 17. Por isso e aquilo. Torno a dizer, aí eu não quero que vocês fiquem citando comentaristas, não me interessa a opinião dos outros. Eu quero saber a opinião técnica de vocês. Por causa dos termos, repete, por causa da conjunção, por causa disso, por causa daquilo. Bacana, essa é a argumentação que eu quero. Tá? Aí lá na frente, quando vocês forem fazer a mensagem exegética, aí sim vocês podem até olhar o que comentaristas dizem e dizer, olha, a nossa escolha de seleção do texto se baseia nos critérios já apontados, lá, corroborados pelo Dan, enfim, os caras aí. Tá claro para o grupo e para os demais, gente, esse método de fazer a coisa, né? Tá claro, professor, obrigado. Não, ok. E depois aí entra um pouco, Michel, a questão de gênero, né? Que do 1 ao 15, sabidamente, é um fragmento de ação de graças, né? Isso. Ação de graças... Oi, desculpe, Michel, pode falar. Ele começa já falando sobre a ação de graças, né? No 8, já é Eucaristo. Isso. E lembrando, né, que, via de regra, nos textos de ação de graças, Paulo já indica a temática da carta e os objetivos. Então, por exemplo, ele já fala aí, né, que ele está querendo ir para Roma. O Paulo é safado, né? Eu quero ir para Roma, tal, lá. É só no final que ele vai dizer por que ele quer de fato ir, né? Aqui ele já fala, compartilhar com vocês, etc. Mas lá no final tem mais coisa, né? Mas então ele já está indicando. Isso é uma função importante da ação de graças nos textos paulinos. Né? Ok. E aí, desculpa.
Desculpa, Pode falar. já ia passar para o nosso grupo, mas pode Ah, tá bom. concluir. Ok, não, e aí só elaborar a questão de conexão e esse de 8 a 15, né, gente? Se vocês incluírem o 16 e 17, 16 e 17 não podem ser cortados do 8 a 15, né? Essa questão contextual é muito importante, né? Quer dizer, Paulo dizer que não se vocês colocarem o 16 e 17 dentro da perícope, dizer que ele não se envergonha, etc e tal, é fundamental tá dentro da conversa que ele está dizendo que quer ir para lá, discutir, conversar, etc. Entendi. Obrigado, professor. Júlio, pode ir à frente. Obrigado. E, professor, a gente decidiu aqui pelo texto de Romanos 8, do 12 ao 17. Romanos 8, 12 a 17. Tá. Surgiu até uma discussão em relação à perícope dela, porque aparentemente a Bíblia de Jerusalém inclui a perícope, o versículo 12 na perícope anterior, mas a gente viu que realmente, à primeira vista aqui, o 12 é 12 a 17 mesmo a perícope, né? A gente tem a conjunção aqui, a gente tem uma conclusão do apóstolo Paulo aqui, e uma mudança de tema também, né? Ele está falando ali da questão da carne, né? Do processo de santificação aqui, a questão da carne, do espírito, nos versículos 1 a 11, e aí no versículos de 12 a 17 ele introduz o tema da filiação, né? Da nossa filiação, da adoção, e também da habitação do espírito. E é interessante até essa relação, né, entre a nossa filiação, a adoção, a habitação do Espírito e a nossa luta na santificação, o processo de santificação e tudo mais. Uhum. A gente pode falar, desculpa. Sempre lembrando, né, gente, que isso é para todos, que para a delimitação da perícope, eu não gostaria que vocês usassem como argumento as versões da Bíblia. Então, dizer, na versão tal, é dividido tal. Por quê? Porque eu quero que vocês usem critérios técnicos. Vocês podem até mencionar, olha, há discussões, né? Tal versão põe assim, tal versão põe assado, etc. Tal. E aí você entra com seus argumentos. Porque se você olhar no grego, no texto aí do Novo Testamento grego, ele vai pôr o 18, vocês estão do 12 ao 18, a 17, né? 17, o 12 a 17, num grande bloco que começa com 8.1, né? Isso. E vai até o 17, que é subdividido em 2 parágrafos. Aí sim, um parágrafo vai do 1 ao 11 e o outro do 12 ao 17. Então, você vai ter variações, né, Júlio? É importante perceber. O Frederico Lourenço, gente, eu sugiro que vocês façam uso dessa tradução do Frederico Lourenço. Tá? É uma tradução que não é religiosa, Companhia das Letras. Eu acho ela muito parecida com Almeida, mas ela é mais atual, então tem uma questão ou outra. Às vezes ele é até literariamente muito radical, até, né? Mas para efeitos de comparação é muito bacana, é muito importante. Tá? Ele tem notas explicativas. Tá? Então, Bíblia, Novo Testamento, ele tem o volume dos Evangelhos e tem esse que é de Atos até Apocalipse. Não sei se vocês conseguiram anotar, Frederico Lourenço. Frederico Lourenço, Companhia das Letras, tá? Então, é um bom texto para vocês darem uma olhada. O que mais, Júlio, do texto aí? Então, a gente estava discutindo aqui em relação ao termo carne, né? Que é um termo muito importante na carta de Romanos. Paulo usa muito esse termo, né? Inclusive, no 7 a 18, ele vai dizer que na nossa carne não habita bem nenhum, né? Pois o querer bem está em mim. Então, assim, querendo ou não, acaba tocando também nas questões que ele traz ali no 7. E assim, é um termo que precisa ser muito bem trabalhado aqui para desenvolver essa discussão. Tá, e tem uma questão, deixa eu até olhar o que o Frederico Lourenço fala aqui, na tradução dele, só um instante, gente. No versículo 12. Deixa eu ver aqui um instante só. Olha como ele traduz. Por conseguinte, irmãos, somos devedores, aí ele põe entre colchetes, mas não a carne para vivermos segundo a carne. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Que
como se constrangidos, é meio que uma paráfrase do Almeida, né? E o Almeida não costuma fazer isso. O Almeida, ele é meio literalzão, né? Deixa eu olhar aqui a tradução brasileira, que é aquela bem literal, né? Mas então fique esperto que esse como constrangidos não tem um termo. Talvez o cara está pondo aí porque ele acha que é fundamental pôr, né? Nessa tradução brasileira, né? Tradução brasileira não tem também. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para que vivamos segundo a carne. Ok, já é uma interpretação, então. Então, não tem uma Tá. palavra lá para constrangido, né? Ele está expandindo uma outra palavra, o devedores, né? Ele está dizendo, somos devedores, como se, assim, a gente tivesse uma dívida sob constrangimento, mas como constrangidos, fora. Professor, não sei se é o momento agora, né? Mas essa questão do corpo, pro apóstolo Paulo, que ele fala de mortificar os feitos do corpo, se eu não me engano aqui, e carne, ele trabalha dentro daquele conceito grego, platônico, ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Então, como é que você vai definir isso? Eu acho que agora não é o momento, né? Agora você usa corpo, carne e tal, como palavras centrais ou não, para definir a unidade da perícope. Tá. Mas o que você faz depois? Você pega a carta toda, pega aí o logo, sei lá quem, e você vê onde aparece, né? Corpo, carne, etc. Aí você vai olhando o uso que é dado. Gente, é assim que a gente faz teologia. Como é que está o uso? Né? Ele usa nesse sentido, naquele, aqui eu estou em dúvida, etc. Então, primeiro você elabora o seu roteiro de compreensão. Né? Então, antes do uso no seu texto, como é que é construído? Por quê? Porque provavelmente o que foi construído antes é o sentido que vai surgir no seu texto. Mas de repente no meu texto o sentido não encaixa. Opa, é capaz então que ele esteja começando a criar um sentido diferente, um novo sentido a partir do meu texto. Como é que eu vejo isso? Como que o sentido dessa palavra aparece depois do meu texto. Então, tenta fazer isso aí. Aí depois, o que você faz? Vai para o Kittel, para o dicionário teológico, pega a palavra lá, sarx, vai olhar o sentido que tinha no grego clássico, o sentido na Septuaginta, e aí você vai olhar em Paulo, porque ele vai dividir, né? Evangelhos sinóticos, João, Atos, cartas paulinas, cartas gerais, aí ele vai te ajudar. Mas não vai direto. Faz você primeiro a sua pesquisa, aí depois você vai ver se o cara complementa. Tá ótimo. Muito obrigado, professor. É isso aí. E teologias paulinas também vão trabalhar esses termos, né? Alguma outra questão sobre essa perícope, gente? Creio que da nossa parte aqui está tranquilo. Não sei se o pessoal do grupo aí tem alguma questão a mais. E aí aquelas conexões, né? O 17 para o 18 tem a conexão com o 18, 19, filhos, né? Essas antes e depois. Eu lembrei de uma coisa aqui que é interessante, que no início do 8, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso é no 8.1. E no 8.34, ele vai, no 31 a 34, né, ele vai dizer, quem os condenará, né? Deus quem justifica. Quer dizer, parece que ele começa e termina falando da realidade de que nós, em Cristo, nós não estamos condenados. Então, parece que o texto está dentro dessa moldura, em termos dessa discussão a respeito, né, da condenação ou não e tudo mais. À primeira vista, pelo menos, me saltou aos olhos isso aí. E aí você tem que conferir, eu estou olhando aqui no texto, deixa eu já ver aqui, só um minutinho, gente. Um de Bíblia aberta aqui, peraí, só um minutinho. Porque tem o 8.1, né, que você falou. E depois tem o 8.34. Isso, exatamente. Que é, né, no 8.1, né? O catácrima, né, que é um substantivo, e no 34 é a mesma raiz, só que agora verbal. Catacrínon. Então, você tem... o que você tem aqui? Você tem a confirmação do que você está dizendo, né, Júlio? Você tem a mesma raiz que aparece no versículo 1 e vai aparecer no versículo 34. Né?
E aí, o que você pode fazer? Na elaboração da delimitação, trabalhar com essa ideia, que o capítulo 8 todo, né, tem uma sequência, mas que ela vai se subdividindo em blocos, etc., para desenvolver essa temática geral, que dentro dele provavelmente se encaixa a sua perícope. Né? Ótimo. Muito obrigado, professor. Agora acabou mesmo. Oi? Agora acabou. Não, agora acabou. Tá bom. Qual outro grupo, gente? É o nosso, professor. O texto que a gente escolheu é o de Romanos 13, do 8 ao 10. Tá. Por que vocês escolheram, Átila, esse texto? A gente pensou em textos que teria variante, mas uma variante mais tranquila. E também acho que uma coisa que chama a atenção nossa é que ele está nessa parte final de Romanos, né, que geralmente é sempre tratado como só uma parte prática, e a gente gostaria de estar analisando ela e vendo o que ela tem a adicionar a gente, não levar ela só como uma forma prática, uma forma de a gente ler e falar, beleza, tem que fazer isso, mas dar uma aprofundada nesse finalzinho de Romano. Tá. Aí, algumas... Pode falar. Não, por favor. Continue, Átila. A gente acredita que a gente possa fazer essa delimitação da perícope, apesar não, né? Que no versículo 11 tem uma conjunção, né? O cai. Aí a gente acredita que apesar dela, tá? Ela dá mais um sentido de adição ou de como se fosse uma conclusão. Devido a isso, façam isso. E é possível ter uma separação dessas duas perícopes, do 8 ao 10, entre o 11 até o final do 13, que vai até o 14. E uma coisa que a gente tem aí dentro da delimitação da perícope foi isso, a gente não teve muita dificuldade em acreditar que essa seja uma delimitação possível, também pensando na temática, que apesar de estar ligado, igual aquilo que o senhor falou no começo da aula, entre os nós, parece que Paulo sempre tem uma coisa tá ligada à outra, a impressão que a gente teve, dando essa primeira olhada, foi como se esses versículos fossem como que o centro do capítulo 12 até o capítulo 14, aparentemente, que parece que tudo isso que Paulo está falando, todas essas orientações que Paulo está dando para o povo da igreja de Roma, ela é baseada nisso que o versículo 8 ao 10 fala, que é baseado no amor, é baseado naquilo que isso deve centralizar. A gente vai praticar o bem e não o mal, igual ele fala no versículo 12, a gente vai usar os nossos dons, a gente vai respeitar as autoridades, vai respeitar a diferença entre os nossos irmãos. Parece que tem uma ligação, aparentemente, nessa primeira olhada nossa, tem uma ligação com o que está escrito aqui, que é o amor, buscar fazer o amor, toda a lei ela é cumprida baseada no amor. Então, eu acho que é possível pensar assim, mas precisa respaldar esse tipo de análise com elementos concretos, terminológicos, etc. Né? Então, você precisaria pensar aí o 12, 13, né, ou 14 que estão falando. Nesse momento, eu acho que é importante ler tudo e você se ater mais à relação com o contexto anterior e posterior, claro. Claro que, dependendo, você vai abrindo, né, para trás ou para frente, né, para perceber uma unidade mais geral de pensamento, né? O que eu sugiro, por exemplo, é você olhar a questão do amor, né? Esse termo aparece outras vezes, ele vai aparecer no 9:12, no 12:9, por exemplo, naquele bloco do 9 ao 21, né? Vai aparecer, acho que mais de uma vez. Então, quais conexões? Porque a nossa tendência é cortar o 13 de 8 a 10, separar e, enfim, ficar falando. Mas qual é a função, né, dessa colocação dentro da carta, dentro, né, da argumentação de Paulo? O que vem antes? Esse assunto, esse tema volta, né, posteriormente? Enfim, esse uso, né, explícito do Antigo Testamento, né? Então, acho que, no caso de vocês, é muito importante fazer conexões para que essa perícope não fique solta, né, despregada do restante da carta. Sim. E uma coisa que a gente observou também é que, além do amor se repetir antes, que a gente tinha comentado também, é que tem no capítulo 12, no capítulo 13, tem muita repetição, e a repetição do bem e o mal. Tem bastante ênfase, parece. São várias vezes repetida essa questão, bem, o mal, trevas, luz, e dentro disso, até na nossa perícope fala, o amor, versículo 13, fala do mal, o amor, fechei a Bíblia sem querer.
só abrir essa parte. Não, fala, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento do amor da lei é o amor. Então, parece que essa ideia está bem Qual versículo? forte aqui. Ah, tá, o 13 e 10. 13 e 10. Mas antes, Paulo vai falar bastante disso, né? Do bem e o mal, das boas obras. Isso, mal, né? Mal aparece no 12, 21, enfim. Aí você precisa fazer, né? Elencar esses termos e ver como eles aparecem para ver a recorrência e como há mudança de assunto na sua perícope. Por que eu enfatizo isso, gente? Porque isso adensa a análise do seu texto, né? Porque senão a gente pega e corta a perícope, assim, ela fica flutuando, fica meio sem sentido. Daí surge aquele tipo de exegese tradicional que é filológica, né? O que a exegese que provavelmente os pastores de vocês fizeram, tal, era pegar o texto, pegar cada palavrinha, identificar, né, substantivo, não sei o quê, verbo, sentido, vários dicionário, tal, pronto. Isso não é exegese, isso é copiar dicionário. Exegese é partindo dos sentidos primeiros das palavras, discutir o sentido delas dentro do seu texto, o sentido delas dentro do texto maior, e como o seu texto está colaborando para a construção do sentido da carta. Aí você está procurando entender o texto, né? Pensando nisso, até depois que a gente foi ler o texto mais a fundo, uma dúvida que me surgiu foi se não seria muito complicado trabalhar esse texto exatamente por causa disso, porque parece que há uma ligação muito grande em volta. Então, eu não sei se ficaria muito complicado ou se seria tranquilo mesmo trabalhar esse texto. No começo do trabalho, gente, no começo do trabalho é simples porque, enfim, tem pouca coisa. Mas também é terrível porque tem pouca coisa. No meio, para o final, é simples porque, você já viu um monte de coisa. Mas é terrível porque tem um monte de coisa para fazer. Então, é um dia depois do outro, né? Mas, gente, por favor, nunca façam como o pessoal na minha época fazia. O cara, fazer exegese, o cara rodava à noite, pronto, né? Ele ia para uma sala de aula às 7h30 da noite, saía de lá às 6h30 da manhã, 7 horas para tomar café, pronto, exegese pronto. Não é assim, porque a exegese demanda reflexão, né? Você vai estar refletindo. Eu não sei vocês, quando eu vou pregar, eu, tendo tempo, começo a pensar no texto 2 semanas antes. No mínimo, começo a pensar na segunda, fazer anotações. Eu tenho um caderninho, eu tenho um caderno meu aqui, né? Até um tempo atrás, acho que eu pus, não sei se eu pus no Facebook, alguma coisa, a foto, né, das anotações, tudo maluco. Mas, enfim, você precisa dar tempo para a sua mente ir fazendo conexões, ir juntando. Então, a exegese é isso, a gente vai construindo durante o semestre, conversando, para a gente ir aprofundando as questões, né? Tem outro grupo, gente? Deixa eu ver a listinha aqui que veio para mim. Não, acho que foram todos, né? 6 grupos. Não, faltou o nosso, professor. O nosso Bruno, qual que é? É o Bruno que está falando aqui. Não, sim, Bruno, mas qual que é? Sim. É que eu estava com a câmera desligada, perdão, não tinha visto. A gente está na dúvida, professor. A gente está vendo entre Romanos 12, versos 1 e 2. Tá. E deixa eu pegar o outro aqui. Romanos 13, de 11 a 14. A gente não pegou um crivo, assim, certo, para escolher. A gente estava conversando sobre os textos e possíveis textos que a gente poderia estar usando para estar fazendo, entendeu? Tá. Da aula passada para cá, a gente não conseguiu fechar certo essa questão. A gente ficou na dúvida dos textos sugeridos, né, no grupo. Tá. Então, alguns comentários para tentar ajudar vocês. O 13, de 11 a 14, tem um teor extremamente apocalíptico. Mas a exegese tradicional olha para esse lado apocalíptico de Paulo em textos como esse. Mas esquece como lá o Bultmann, e principalmente o Ernest Caseman, isso lá dos anos 60, por aí, diziam que se a gente não entender que o pensamento de Paulo, por excelência, é apocalíptico, a gente não entende nada do que ele está escrevendo. Inclusive o 12, né? Não vos conformeis com este século, com esse aeon, é uma noção apocalíptica de um novo mundo no qual se vive, diante do qual o mundo antigo está acabando. Então, até nos dois você tem essa pegada, quer dizer, em toda a carta você tem, mas no 13 isso é muito mais forte, né? A terminologia é apocalíptica, a construção é apocalíptica, né? Então, acho que seria por esse lado. O 12:1-2 é o típico texto que, assim, né? É um desafio.
Por quê? Porque você vai pegar o texto, talvez vocês, né, malandramente pensando, tem muita coisa dita. Tá bom, mas aí eu não quero que se repita muita coisa, eu quero saber o que você tem a dizer sobre esse texto. Né? E isso é para todo mundo, né, gente? Exegese não é cópia de comentário. Eu sempre brinco dizendo que eu tenho aqui meus bons comentários, eu não preciso que vocês repitam o que eu já tenho em casa, né? Eu vou direto para ler, não preciso de vocês para ler o que está lá. O que eu preciso é, assim, que vocês, lá no comentário exegético, discutam com os caras, reflitam, usem, coloquem 2 ou 3 autores para conversar, para discutir, aí é bacana. Mas, enfim, Bruno, principalmente o 12:1-2, né? E eu sempre digo isso quando eu dou essa aula de Romanos, né? Ele passa por talvez por 3 questões, muito rapidamente, que a gente precisa problematizar, né? Então, deixa eu ver se eu lembro as 3. Uma delas é uma leitura extremamente individualista, e que não é só a leitura desse texto, é da Bíblia toda. A gente hoje, né, na nossa sociedade, a gente lê individualmente. Mas lembra, Paulo está escrevendo para uma igreja, então ele está orientando uma comunidade. A gente pode dizer, mas isso não depois migra para a individualidade? Sim, mas sempre no contexto do grupo. E perceba que ele está usando, né? Irmãos, vós, vosso. A linguagem é grupal, né? Mas a gente sempre lê isso dizendo, como eu, né? Como eu vou me santificar? Como é que eu? Então, cuidado com essa terminologia, né? Então, a gente precisa pensar em termos coletivos. Uma outra questão que sempre se faz, a gente precisa problematizar, é ler em termos morais esse texto. Não quer dizer que a gente tem que ler em termos amorais ou imorais, né? Mas dentro de uma moralidade ocidental moderna e pós-moderna, eu acho que há estranhamentos. Então, Paulo não está necessariamente, eu digo isso porque são vocês que vão discutir o sentido do texto, mas ele não está necessariamente colocando aqui padrões de desenvolvimento de santidade pessoal, para voltar no outro tema, nem elementos morais dentro do que a gente pensa hoje, né? Não ser devasso sexualmente, não beber, não fumar, né? Essa coisa toda. E, em terceiro lugar, mas somando-se principalmente a questão individual, a gente lê de modo muito metafórico o texto. Né? Então, por exemplo, quando ele fala quando ele fala de sacrifício, né? E ele fala de culto, automaticamente a gente cria metáforas. A gente fala, culto aqui, ele está pegando uma imagem, mas ele está criando uma imagem espiritual, né? Sacrifício, idem. Eu não estou necessariamente negando, mas estou dizendo, calma lá, porque a escolha das imagens que ele usa são muito importantes. Então, falar de sacrifício, de culto, de novo é enfatizar o coletivo em Israel. E principalmente quando ele fala em culto, né, é uma linguagem de Israel, não tem dúvida nenhuma, mas ele está usando um termo que significa serviço. E que aí não é apenas Israel, mas também é uma coisa cristã. Então, o que eu coloco para o grupo? Por que não pensar que ele está falando de reuniões dos cristãos? Por que eu tenho que interpretar diretamente como uma coisa individual minha, da minha santidade? E aí eu coloco isso aqui. Por que não conectar 12:1-2 com a discussão mais para o final da carta, das relações dos cristãos fortes, fracos, etc. É uma questão para vocês pensarem. E outra, a tradução racional é horrível, é horrível. Deixa eu até ver como que o Lourenço traduz, já que eu estou com ele, porque o termo é logique, né? Deixa eu ver aqui. Vosso culto razoável, né? Culto razoável, o Lourenço põe. Mas racional, gente, gera a oposição. O que é oposto ao racional? É o irracional. Aí o tradutor está pensando com a cabeça muito louca. Ele está pensando, por exemplo, a partir de Coríntios, de problema de culto carismático. Não tem nada a ver. Isso não está na cabeça de Paulo. O que Paulo está dizendo é,
Vocês têm problemas de relacionamento, e cuidado, porque pode ser que esses problemas de vocês anulem o culto de vocês ou as reuniões de vocês, que tem que ser lógicas. Lógica em que sentido? No sentido que o que se fala na reunião se vive. Então, para voltar ao outro grupo, não adianta dizer, eu te amo na reunião, e ficar se pegando e se matando depois. Então, aí entram questões que vocês precisam explorar, que normalmente não são exploradas pelos exegetas tradicionais. Né? Então, acho que tem desafios aqui. Sim, sim. Então, aqui a ideia do razoável aqui, né, que o senhor está falando, né? ele traduz com a ideia também, né, o significado maior, acompanhado com a razão ou com a alma, né? No sentido, acho que um pouco Então, mais é que eu acho que a ideia de razão, se ela é enfatizada, ela pode distorcer, né? Porque vai dar a ideia de que o culto errado é o que não usa a razão. Não é bem isso, até porque, de novo, para Paulo tem espaço para isso. Eu gosto de traduzir de transliterar mesmo, o logique por lógico, ou seja, que tem coerência, o culto coerente, né? Alguma coisa assim. Tudo bem? Mais alguma questão, gente? Bom, para mim foi produtivo, né? Para mim sempre é produtivo. Mas eu acho que essa conversa, né, para saber o que vocês estão pensando nos textos, é bem importante, para começar a redirecionar, e a gente vai retornando a elas, né, à medida que as aulas forem ocorrendo, tá bom? E um pedido que não sei se todos conseguem, né, atender, mas dentro do possível, gente, vamos deixar as câmeras abertas, porque assim a gente interage melhor e a gente cria um ambiente mais de sala de aula mesmo, né? E assim vocês tiram o pijama e podem ficar um pouquinho mais apresentáveis, né? Tudo bem, gente? Ficamos por aqui? Então, abração, gente. Maravilha, pastor. Valeu, professor. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Valeu, professor. Valeu. Valeu, benditos. Deus. Valeu, benditos.